Após agredir Constanza, Josefina limpa suas digitais, deixa a casa em desordem e rouba algumas joias para simular um assalto. Em seguida, ela abandona Constanza caída no chão, inconsciente, e sai rapidamente. Enquanto isso, na cozinha da Fazenda Bonita, Ezequiel procura Lázaro e revela que Medeiros guarda e cultiva um sarmento destinado a Augusto, considerado extremamente valioso. O problema é que Ezequiel acredita que o sarmento pertence à Fazenda Bonita. Lázaro, surpreso, questiona se isso seria possível. Ezequiel também conta que dias atrás, Augusto declarou que se existisse um sarmento de real valor, seria o da Fazenda Bonita. Augusto ainda ameaçou Medeiros, dizendo que pagaria com a vida caso perdesse o sarmento que estava sob sua guarda. Ezequiel conclui que se Augusto decidir plantar a uva da Bonita, ele se tornará um concorrente direto de Jerônimo. Josefina chega ao quarto apressada, com Roberta logo atrás, questionando o motivo de sua inquietação. Nervosa, Josefina avisa que precisará sair de casa por alguns dias e pede que Roberta traga suas malas. Roberta insiste em saber o que aconteceu e Josefina explica que teve uma briga séria com Constanza e teme as possíveis consequências. Sem saber exatamente para onde irá, Josefina ordena que Roberta permaneça na casa para mantê-la informada sobre qualquer novidade. Roberta protesta, dizendo que não quer ficar sozinha, mas Josefina é firme, ela precisa ficar vigilante e avisar sobre qualquer situação suspeita. Enquanto isso, Constanza continua desacordada no chão de sua casa. Na Fazenda Bonita, Karina demonstra preocupação, temendo não conseguir terminar seu vestido de noiva a tempo. No entanto, as outras mulheres garantem que irão ajudá-la. Karina menciona que precisará usar a mesa de jantar para cortar o tecido e teme desagradar Jerônimo. Manuela tranquiliza Karina, assegurando que Jerônimo não ficará contrariado e lembra como ele tem sido generoso com todos. Matilde admite que já sente saudade do Jerônimo bonitão. Nesse instante, Carlos aparece de surpresa, assustando Matilde, e informa que Jerônimo chegará no último voo do dia. As mulheres se apressam para usar a mesa de jantar antes da chegada de Jerônimo. No andar de baixo da mansão Monterrúbio, Roberta ajuda Josefina a levar as malas e pede que ela não desapareça. Josefina promete que não fará isso, mas reforça que Roberta deve permanecer atenta a tudo e avisá-la sobre qualquer acontecimento. Roberta, desconfiada, admite que não entende o motivo da pressa de sua mãe. Nesse momento, Gonçalo surge e pergunta para onde elas estão indo com as malas. Josefina retruca, dizendo que acreditava que ele não se importava com o que ela fazia e questiona o motivo de sua reclamação por sua viagem. Gonçalo explica que era apenas uma pergunta e admite estar surpreso com o fato de Josefina querer sair justamente agora. Ela alega que precisa aliviar a mente, pois sente-se sufocada. Gonçalo insiste que precisam conversar antes disso, enquanto Roberta decide subir para o quarto. Gonçalo afirma que só veio falar com Josefina porque preza pela civilidade, mas confessa que sua irritação é tamanha que teme perder o controle sobre si mesmo. Josefina, com sarcasmo, comenta que diante de tudo o que ele tem feito, nada mais a surpreende. Gonçalo devolve a acusação, questionando o que afinal ele fez contra ela e, mais ainda, o que ela tem feito contra ele e sua própria filha. Ele afirma que sequer existem palavras para expressar o quanto ele a despreza. Enquanto isso, Leda chega em casa e se desespera ao encontrar Constanza desacordada no chão da sala. Josefina enfrenta Gonçalo, dizendo que se ele veio apenas para insultá-la, seria melhor que ele fosse embora. Gonçalo rebate, dizendo que ela não deve fingir estar magoada, pois isso não combina com alguém que mentiu, manipulou e causou tantos problemas. Josefina, em tom irônico, diz que se ele prefere confiar nas palavras dos outros, que fique à vontade. Ela aproveita para ressaltar que faz muito tempo que ele deixou de acreditar nela e, sobretudo, de amá-la. Gonçalo pergunta se Josefina algum dia o amou de verdade. Ela se recusa a responder, afirmando que já foi julgada e condenada por ele, de acordo com o que mais lhe convém acreditar. Josefina reforça que ele já está convencido de que ela nunca o amou e que sempre esteve ao seu lado apenas por interesse no dinheiro dele, o que, segundo ela, serve apenas para que ele se sinta em paz ao lado de sua amante. Enfurecido, Gonçalo a interrompe, gritando que ela não tem o direito de falar assim de Regina. Josefina, por sua vez, retruca que não permitirá que ele entre em sua casa para tratá-la dessa maneira.
Ela pergunta se ele está ali para dizer que aquele lugar não lhe pertence e que não pretende cumprir com suas promessas. Gonçalo, categórico, declara que é um homem de palavra, mas deixa claro que Josefina não deve contar com seu apoio após tudo o que ela e Roberta fizeram. Ele encerra afirmando que sua relação com Roberta e Josefina chegou ao fim de forma definitiva. Após sua saída, Josefina esboça um sorriso carregado de sarcasmo e murmura que os planos de Gonçalo não se concretizarão. Resoluta, ela decide adiar sua estratégia. Na empresa, Honório e Matias estão entusiasmados enquanto analisam o relatório das últimas 48 horas. Com os resultados positivos, acreditam que mantendo esse ritmo, a recuperação será breve. Nesse momento, Honório recebe uma ligação de Leda, que chorando implora que ele volte para casa imediatamente. Alarmado, Honório pergunta o que aconteceu. Leda explica que ao retornar do mercado, encontrou Constança caída no chão, sem responder, envolta em uma poça de sangue, parecendo estar morta. Honório pede que Leda procure ajuda imediatamente. Assim que desliga, ele instrui Matias a chamar uma ambulância para sua casa e sai às pressas. Em frente à mansão, Gonçalo está prestes a entrar no carro quando Leda aparece correndo, pedindo ajuda desesperadamente. Ela informa que Constança está à beira da morte. Sem hesitar, os dois seguem juntos para a casa dela. Na empresa, Matias, Renata e Adriana estão saindo em direção ao hospital apressados quando se deparam com Augusto no elevador. Augusto explica que esqueceu o celular na sala de Renata. Ela avisa que o aparelho está em sua bolsa, mas pede que ele o pegue mais tarde, pois uma tragédia aconteceu com Constança. Diante da gravidade, Augusto decide acompanhá-los. Gonçalo, ao lado da irmã, que permanece inconsciente, pergunta a Leda o que aconteceu. Leda acredita que a intenção era roubar, já que a casa está completamente revirada. Enquanto Gonçalo faz uma ligação, Leda chorando pergunta se Constança ficará bem. No centro, Regina recebe uma ligação de Josefina e pergunta o que ela deseja dessa vez. Josefina exige que ela entregue o dinheiro dentro de 2 dias no máximo. Regina aflita admite que não sabe como conseguirá reunir o valor nesse prazo tão curto, mas Josefina é inflexível, dizendo que isso é problema dela. Josefina ameaça, se Regina não entregar o dinheiro em menos de 48 horas, pode esquecer sua filha para sempre. Desesperada, Regina lembra que haviam combinado um prazo de 2 semanas. Josefina responde que as circunstâncias mudaram e questiona se Regina não quer reencontrar sua filha. Regina implora por pelo menos 1 semana para levantar a quantia, mas Josefina insiste, essas são as condições. Ela lembra a Regina de que tem uma casa, propriedades e joias e sugere que Roberto não a deixou sem recursos. Regina admite que possui bens que pode vender, mas ressalta que isso não acontece de imediato. Josefina retruca que isso não é problema dela e provoca perguntando se Regina já se arrependeu e prefere continuar sem sua filha. Regina responde que viver todos esses anos sem a filha foi como viver morta por dentro. Josefina, debochada, afirma que isso nem parece verdade, já que Regina se envolveu com o bobalhão do Antônio e depois com Gonçalo Monterrúbio. Surpresa, Regina pergunta como Josi sabe de tudo isso. Josefina garante que sabe de cada passo que ela deu ao longo dos anos e adverte para não contar a ninguém sobre o que acontece entre elas. Regina promete reunir o máximo de dinheiro possível, mas Josefina exige o valor integral, acusando Regina de desapontá-la, pois acreditava que ela estaria disposta a dar tudo por sua filha. Regina reafirma que é capaz de qualquer sacrifício. Josefina encerra a conversa, dizendo que Regina perdeu sua filha em um instante e pode recuperá-la com a mesma rapidez, lembrando que ela sabe o que precisa fazer. Josefina desliga, deixando Regina em desespero, pensando em como conseguirá reunir tanto dinheiro. Enquanto isso, Gonçalo informa Honório por telefone que deve ir diretamente para o hospital, já que ele acompanhará Constança na ambulância. Honório, aflito, pede que Gonçalo seja sincero sobre o estado de sua esposa. Gonçalo admite que quase não consegue sentir o pulso dela e que ela está muito debilitada, mas tenta manter a fé. Josefina comunica a Roberta que está de partida e Roberta pergunta como foi sua conversa com Gonçalo. Josefina responde que ele apareceu mais uma vez para demonstrar sua decepção com as duas. Roberta, aliviada, confessa que achou que ele sabia algo sobre Constança. Josefina concorda que teve o mesmo receio. Antes de sair, Josefina instrui Roberta a não desaparecer, pois precisarão antecipar o plano que criaram.
Chorando, Regina decide ligar para Jerônimo e implorar por sua ajuda. Enquanto isso, no consultório, o padre encontra Marina se maquiando e pergunta se ela tem algum compromisso. Marina explica que está indo ao litoral para fazer algumas compras antes de buscar Jerônimo no aeroporto. Preocupado, o padre pergunta com quem ela vai e Marina responde que irá sozinha. Ela informa que Jerônimo chega no último voo, o que lhe dá tempo suficiente para resolver tudo. O padre alerta que a estrada é perigosa, mas Marina promete dirigir com cuidado e avisa que ligará para ele ao chegar ao aeroporto. Antes de partir, ela comenta que está com muita saudade de Jerônimo, enquanto o padre reflete sobre a força do amor. No hospital, todos aguardam ansiosamente por informações sobre Constança. Gonçalo se aproxima e relata que ela sofreu um golpe na cabeça. As evidências apontam para uma invasão domiciliar, com Constança surpreendendo os invasores. Honório destaca que o condomínio possui vigilância, mas Gonçalo assegura que isso será investigado pelas autoridades. Ele também informa que já pediu a Henrique para liderar o inquérito. Renata, visivelmente preocupada, quer saber mais detalhes. Gonçalo explica que a casa estava completamente desarrumada, com objetos quebrados, como se alguém estivesse procurando algo específico. Honório, abalado, comenta que não pode perder Constança depois de tê-la recuperado. Gonçalo tenta tranquilizá-lo, garantindo que isso não acontecerá e reforçando a importância de manter a esperança. Enquanto isso, a equipe médica segue operando Constança. Honório sugere verificar se Branca permanece presa, pois está convicto de que ela tem ligação com o ocorrido. Gonçalo decide telefonar para Henrique e solicita que essa possibilidade seja investigada de imediato. No centro, Jerônimo encontra Regina e menciona que veio assim que ela ligou, mesmo estando prestes a viajar. Regina se desculpa e, emocionada, explica que precisa de uma quantia significativa de dinheiro. Confuso, Jerônimo pede que ela explique o motivo e Regina revela que é para pagar o resgate de sua filha. Em um hotel, Josefina tenta acalmar seus nervos com calmantes, enquanto teme que Constança sobreviva, pois sua recuperação poderia comprometer seus planos. Determinada, Josefina jura que ninguém será capaz de impedir seus objetivos. Jerônimo, chocado, pergunta a Regina se a mulher manteve sua filha sob seu controle durante todo esse tempo. Regina confirma, explicando que Josi fez a garota acreditar que era sua mãe biológica. Jerônimo, indignado, alerta a Regina sobre os riscos de entregar tanto dinheiro sem ter uma confirmação absoluta. Regina conta que exigiu a realização de um exame de DNA, ao qual Josi concordou e garante que não tem dúvidas sobre a identidade de sua filha. Regina implora que Jerônimo mantenha segredo, pois teme que Josi possa fazer algo contra sua filha ou mesmo contra ele. Jerônimo garante que ela pode contar com sua discrição e apoio. Ele desconfia que algo deve ter motivado a mudança de planos de Josi, considerando que ela pode estar tentando escapar da polícia. Jerônimo questiona se Regina pretende denunciá-la para que a justiça seja feita. Regina, porém, diz que não acredita que isso seja necessário, pois nada mudará os anos em que esteve separada de sua filha. Ela afirma que após Josi devolver sua filha, não se importará com o destino dessa mulher. Eulália entra no quarto de Roberta e pergunta se ela já ficou sabendo do que ocorreu na casa de Constança. Roberta, surpresa, responde que não e questiona o que aconteceu. Eulália explica que parece que assaltantes invadiram a casa e atacaram Constança. Roberta, confusa, pergunta o que Eulália quer dizer com atacaram, e ela revela que aparentemente golpearam a cabeça de Constança com algum objeto metálico, deixando-a muito machucada. Roberta pergunta se Constança faleceu. Eulália responde que, segundo o que sabe, Gonçalo acompanhou até o hospital em uma ambulância, mas ela estava quase sem pulso e ainda não sabem se está viva. Roberta, com um nó no estômago, pede para Eulália deixá-la sós. Em seguida, Roberta liga para Josefina, querendo saber o que ela fez com Constança, pois acabou de receber a notícia de que ela foi levada ao hospital e estava quase sem pulso. Josefina respira aliviada e Roberta exige explicações. Josefina então admite que agrediu Constança, temendo que ela revelasse a Regina que foi ela quem roubou Renata. Roberta, chocada, pergunta se Josefina queria que Constança morresse. Josefina, tentando se justificar, responde que não e que agiu em pânico para que ela se calasse. Enquanto isso, Jerônimo garante a Regina que conseguirá arranjar o dinheiro que ela precisa. Regina agradece imensamente e jura que pagará cada centavo.
Ela oferece sua casa como garantia, mas Jerônimo recusa, pedindo que ela não se preocupe com isso. Ele reforça que no momento o mais importante é recuperar sua filha. Nesse instante, Gonçalo telefona para Regina, informando sobre o ocorrido com Constança. Regina avisa que está indo ao hospital. Ao desligar, ela se apressa para sair e conta a Jerônimo que Constança foi atacada e está passando por uma cirurgia no hospital. Jerônimo, surpreso, lembra que esteve conversando com Constança. Regina então o convida para acompanhá-la até o hospital. Embora hesite achando que sua presença não seria adequada, Jerônimo decide ir com ela. Enquanto isso, Marina vai até um restaurante para fazer uma reserva de um jantar especial esperando Jerônimo. No hospital, após várias horas, todos continuam ansiosos aguardando notícias sobre o estado de Constança. Sozinha, Roberta reflete sobre as ações de sua mãe e tenta se convencer de que o que aconteceu foi um acidente. Ela murmura para si mesma que não quer ficar sozinha.